Oi, gente, estamos aqui de volta para a segunda videoaula desse nosso módulo 12, onde abordaremos os circuitos elétricos, RC, RL, LC e RLC. São os diversos tipos de circuitos elétricos. O circuito RC, na verdade, já foi abordado no módulo 7 e, portanto, não iremos nos deter muito nessa aula de hoje. Vamos mais nos concentrarmos no circuito RL, LC e RLC. Então vamos à videoaula de hoje. Bom, o circuito RC nós já vimos lá atrás no módulo 7, né, um circuito formado por um capacitor e um resistor. Todo o cálculo foi feito, né, quando nós tínhamos então a diferença potencial através do capacitor e através do resistor. Usamos a lei de malha de Kirchhoff, chegamos à equação diferencial, resolvemos a equação diferencial e chegamos à expressão da variação da carga armazenada no capacitor com relação ao tempo. Ele variava exponencialmente à medida em que o capacitor ia se carregando. Então esse era o resultado para o circuito RC. Temos agora o circuito RL, que é composto por um resistor e um indutor, né? Quando a chave é fechada, durante um certo tempo, vai circular uma corrente pelo circuito, e essa corrente ele vai diminuir com o tempo. A diferença potencial entre as duas extremidades do resistor é dada pela lei de Ohm, V igual a IR. A diferença potencial entre as duas extremidades do indutor foi visto então na aula passada, VBC igual a L dI dt. Aplicando a lei de malhas de Kirchhoff, né, a somatória das variações de potencial deve ser igual a zero, chegamos então, né, isolando o dI dt, chegamos à equação diferencial, onde o dI dt é a variável, né, e aí devemos então resolver essa equação diferencial. Para tanto, devemos lembrar que dI dt inicial é a diferença potencial dividido pela indutância, e aí, né, no instante final, a corrente I atinge seu valor estacionário, e com essas condições, a gente chega à equação diferencial do dI. Essa equação diferencial nós então integramos, e ao integrarmos a equação diferencial, chegamos à expressão que dá a variação da corrente com relação ao tempo. De modo bastante semelhante ao capacitor, lá a carga acumulada no capacitor diminuía exponencialmente com o tempo. Agora é a corrente que circula no indutor que diminui exponencialmente com o tempo. Vamos agora ao circuito LC, que é chamado de oscilador harmônico. A gente já vai ver o que é isso, né? Enquanto o capacitor está sendo carregado, a corrente será no sentido horário. Depois que o capacitor está carregado e ele começa a descarregar, o circuito vai ser no sentido anti-horário. E aí nós vemos então que a corrente tem um comportamento oscilatório, né? O capacitor carrega e descarrega, e a corrente que circula no indutor, uma hora num sentido, a outra no outro, e novamente com a lei de malhas de Kirchhoff, nós temos a equação diferencial para a variação da carga com relação ao tempo, e essa equação diferencial é muito parecida, é exatamente a equação diferencial do oscilador harmônico. Resolvendo, a gente chega chamando de ômega, a frequência angular do nosso circuito, né? Então nós temos aí a variação da carga acumulada no capacitor com o tempo, e ele é uma variação, oscila harmonicamente com o tempo. Temos então aí o que a gente chama de um oscilador harmônico, né? O circuito LC se comporta, portanto, como ressonadores eletrônicos. A corrente elétrica irá se alternar entre o indutor e o capacitor com uma frequência ômega, né? Por isso que é chamado de oscilador harmônico. Agora, circuito RLC em série. Na verdade, todo e qualquer indutor real possui uma resistência R. É só lembrar que ele é um enrolamento de fio, né? Então ele tem uma resistência R. Então está lá a resistência R, considerando-se então o indutor com indutância L e resistência R, ligado em série com o capacitor carregado, formando então o circuito RLC em série, né? A diferença potencial lá em cima é só para carregar o capacitor, enquanto a chave S está ligada no ponto D. Depois que o capacitor está carregado, a gente passa a chave para o ponto A, e agora é o capacitor descarregando que vai fazer circular a corrente no indutor L. Vemos então que o capacitor começa a descarregar. Porém, em virtude da perda I ao quadrado R no resistor, a energia no indutor é menor que a energia inicial do capacitor. Temos então o que a gente chama de um oscilador amortecido. Realmente, usando as leis das malhas de Kirchhoff, né, a gente chega a uma equação diferencial que é exatamente a equação diferencial de um oscilador amortecido. A carga Q no capacitor, ele é muito parecido com a carga Q
do oscilador harmônico, só que ele tem aquele termo exponencial na frente, ou seja, a montante de carga acumulada diminui exponencialmente com o tempo. Exatamente o resultado de um oscilador amortecido. Por fim, vamos falar um pouco de circuitos eletrônicos. O circuito elétrico, ele se destinava no passado tão somente ao transporte e armazenamento de energia elétrica. Já os circuitos eletrônicos hoje em dia, eles possuem interligações com diferentes componentes elétricos e eletrônicos que desempenham funções muito mais complexas. A invenção do circuito eletrônico coube a Thomas Edison, que ele inventou os primeiros diodo termiônico e o triodo, que foram os primeiros componentes realmente eletrônicos. O Thomas Edison ele notou que ao aquecer o cátodo aplicando esse potencial às placas, sendo a tensão positiva no anodo e negativa no cátodo, começava a fluir uma corrente elétrica constante entre as placas. Está aí o nascimento da ideia do diodo, então ele constrói o que a gente chama de primeira válvula termiônica. Válvula termiônica ou diodo termiônico são válvulas que foram inicialmente construídas pelo Edison, e ele tinha a seguinte característica: ele é formado por um filamento cuja função é aquecer o cátodo, que emite elétrons em direção à placa, o anodo, a placa é positiva. Nessa hora, o diodo termiônico ele funciona da seguinte maneira: a partir de uma certa tensão, ele só deixa passar a corrente elétrica num sentido somente, e aí ele funciona como um retificador. Já a válvula triodo é basicamente um diodo termiônico com um elemento a mais, uma grade de controle que fica ali no meio, ele acrescenta entre os cátodo e anodo uma função que é a função de controlar a corrente que atinge o anodo. A grade de controle, salvo em aplicações especiais, é sempre polarizada negativamente em relação ao cátodo, e a função do triodo ele é usado principalmente para a amplificação de sinais. Isso se assemelha, em termos de princípio de operação, ao transistor do efeito de campo, o famoso FET de hoje em dia. Então temos aí as válvulas termiônicas, o diodo e o triodo, que foram invenções do Edison, e que hoje eles funcionam não mais baseados em válvulas, mas sim em dispositivos de estado sólido, e temos então todo o dispositivo, o diodo, o transistor de estado sólido que compõe o circuito integrado de hoje em dia. Por hoje é só, gente. Obrigado e até a nossa próxima videoaula.